Se você está vindo a Natal e tem dúvida do meio de transporte que você precisa utilizar, ônibus, empresa de receptivo, Uber ou táxi, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar as opções para que você escolha a que se encaixa melhor no seu perfil. Eu sou Ana Paula, da Mar Azul Receptivo, e trabalho há 32 anos com passeios na região de Natal e do estado do Rio Grande do Norte. E antes de falar para vocês sobre a questão dos meios de transporte, eu vou dar um panorama geral de como ocorrem os passeios, porque eu acredito que vocês vão entender melhor e optar, pela melhor forma de transporte para vocês. É o seguinte, Ponta Negra é super bem localizado. É onde tem a maioria dos hotéis, restaurantes, bares, farmácias, sorveterias, salão de beleza. E os passeios costumam sair de Ponta Negra para os municípios ao redor. Como Genipabu é o município de Extremóis, é o passeio mais próximo. Fica em torno de 25 quilômetros. Galinhos, 170 quilômetros de distância, Ponta Negra a Galinhos. Pipa, em média 80 quilômetros. Parrachos do Rio do Fogo, também em média 80 quilômetros. Maracajaú, 60 quilômetros. Então, vocês tendo esse panorama de que os passeios saem de Ponta Negra com destino a esses municípios, fica mais fácil vocês optarem pelo meio de transporte que se adequa a vocês. Agora que vocês já tiveram uma visão de como ocorrem os passeios, vamos falar das vantagens e desvantagens de cada tipo de transporte. Vamos começar pelos Uber e pelos táxis. As vantagens desse tipo de transporte são, eles são acessíveis, Eles estão sempre disponíveis, você chama o Uber rapidinho, ele vem. O táxi está sempre na frente do hotel, você pode se deslocar para restaurante, centro de artesanato, ir até Natal, maravilha. Já para fazer o passeio, que é mais distante, como eu expliquei para vocês anteriormente, certo? Você teria que analisar criteriosamente algumas questões, como a distância. Ele iria te deixar, iria lhe esperar e trazer você de volta? Esse custo-benefício vale a pena? Ele iria te deixar de manhã, porque os passeios geralmente são o dia todo, e na volta, como você iria retornar para Natal? A facilidade, você já tem a facilidade desse Uber, desse táxi no outro município para te trazer de volta? Outra coisa, um carro que você chama, como você iria fazer uma avaliação prévia desse profissional? Saber se você não iria colocar em risco a sua viagem, o seu pacote aéreo, o seu hotel, pegando um profissional que você não tem como saber referências do trabalho dele, para poder te levar e te trazer de volta. Nesse caso, tendo como referência o turismo, certo? Não é um deslocamento de A a B. Eu estou trazendo ênfase para a visão do turismo, certo? Então, você tem que ponderar e colocar esses pontos em observação. Locação de carro, sendo bem objetiva, Vantagens e desvantagens. A maior vantagem que eu vejo é a liberdade, a flexibilidade com o horário. Então, em você poder acordar a hora que você quiser, o carro está ali disponível para você sair a hora que você quer, retornar a hora que você deseja. Depois do passeio, o carro está também disponível se você quiser ir para uma pizzaria, para um restaurante. Então, essas são as vantagens que eu vejo da locação de carro. As desvantagens, colocando por ordem alfabética, colocando por ordem crescente. A questão do combustível. Embora você receba o tanque cheio, você tem que devolver o tanque cheio. Então, você vai ter um custo com o combustível. A outra desvantagem que eu vejo, que para mim é aquela tensão. Porque quando você vai alugar um carro, você paga uma caução. Então, você está responsável por aquele veículo. Então, você vai para uma estrada que está cheia de buracos, sofre uma avaria, no final vai ser descontado ali de você. Então, eu acho que é uma desvantagem. A outra é um planejamento que você tem que fazer minucioso
não só a respeito da cidade, mas com relação aos pontos turísticos. Por quê? Você vai para o litoral sul, aí você vai conhecer o maior cajueiro do mundo, vai conhecer Tabatinga, aí você para na Lagoa de Arituba. Você vai curtir, você vai relaxar, você vai tomar banho, né? Aí você não tem aquela dose porque você não tem experiência, né? Então você não tem aquela dose de horário. Então você terminou o seu passeio super satisfeito no final do dia. Aí você deixou de conhecer, entendeu? Então, essa é uma desvantagem que eu vejo. Agora, a maior que eu vejo é com relação ao cansaço. Depois de eu aproveitar tudo isso, como eu citei, Lagoa de Arituba, você almoça e você tem que voltar, dirigir. Então você já passou o dia todo tomando banho de lagoa, tomando banho de praia, no sol quente, aí você voltar para o hotel. Eu acho que eu mesmo não tenho mais ânimo nem para ir para o restaurante, eu fico cansada mesmo. Então, para mim, a desvantagem maior é com relação ao cansaço. E se você chegou até aqui nesse vídeo comigo, se inscreva no nosso canal para que você tenha acesso a vários conteúdos que a gente fala sobre a nossa cidade natal e o Rio Grande do Norte. Chegou a hora das empresas de receptivo e eu vou começar, logicamente, pelas vantagens. A maior vantagem que eu vejo é a imersão que o guia proporciona, falando a respeito da cultura, da história, curiosidades, dando dicas, né, coisas da cidade, mostrando para o turista, que eu acho isso muito importante. Eu vou explicar por que eu acho do tanto valor essa conexão. Certa vez eu fui fazer uma viagem para Amsterdã, eu fui conhecer a casa de Anne Frank. Então tudo lá já muito moderno, a explicação, passando em vídeo, mostrou onde é que ela ficava escondida. Você podia, dava para você acompanhar toda a história, tudo o que Anne Frank viveu nessa casa, né? No ano seguinte, eu fui para Las Vegas e contratei um guia, que até hoje eu me lembro do nome do guia, David. Então, David me explicou por que os prédios, as janelas eram fechadas, me explicou a respeito do monitoramento lá em Las Vegas, da questão da segurança. Ele me deu várias dicas a respeito da cidade, ali do que fazer em Las Vegas. Então, foram experiências diferentes, mas a que eu me conectei mais foi com o David, que esteve acompanhando a gente, levou lá para o Grand Canyon, né? Contou a história dos índios, que lá a diferença dos índios lá nos Estados Unidos, dos índios aqui no Brasil, né? Que eu fiz essa referência. Então, isso me marcou muito. E eu gosto muito dessa conexão quando tem uma pessoa me explicando a respeito das curiosidades do local. Chega, me empolguei, né? Outra vantagem que eu vejo com relação à questão da empresa de receptivo é a segurança que você pode ter. Por quê? Porque você pode fazer uma consulta prévia a respeito dos serviços prestados daquela empresa, da equipe daquela empresa, se o pessoal gosta, o atendimento, se não gosta, dos veículos, como são. Então, essa questão também do veículo, da segurança dos veículos, que você tem acesso, né, de conhecer a empresa. Então, eu acho isso muito importante e eu vejo isso como um dado vantajoso. Outra coisa, que tem um roteiro estudado, né, criteriosamente estabelecido por uma equipe que faz aquele roteiro, que faz um cronograma de horários para que você possa conhecer tudo de uma forma divertida, de uma forma que você possa tirar o maior proveito. Então, isso eu vejo uma grande vantagem na empresa de receptivo. Outra que eu gosto também bastante, no caso, é a possibilidade de você fazer amizade com outras pessoas. Às vezes eu vejo muito isso nesses 32 anos de experiência. Às vezes vai um casal que se conectou com outro casal que estava no outro hotel, então eles estão fazendo um passeio de van. No outro dia eles já querem os 4 juntos pro bug. Gente, às vezes as mulheres que vêm sozinha, então elas conhecem outras mulheres, aí já marcam para ir para um barzinho, tá? Então, já marca para fazer o passeio junto. Então isso eu vejo como uma grande vantagem na empresa de receptivo. Agora, a desvantagem que eu vejo é o horário pré-estabelecido. Então, 7 horas na recepção do hotel. Mas vamos analisar direitinho, gente. Isso é desvantagem, você ter horário
comparando com o horário de trabalho. Você tem um horário para trabalhar, para pegar o ônibus, para estar em determinado local, determinada reunião, você tem um horário pré-estabelecido, mas veja, coisa boa, você tem um horário determinado para você ir passear, conhecer um destino. Então, essa é a desvantagem que eu vejo da empresa de receptivo. E se você está vindo a Natal e ainda não escolheu a sua empresa de receptivo, a Mar Azul tem 32 anos de mercado, 15.670 avaliações com a performance de 98% de aprovação. Então, eu, juntamente com minha equipe, me coloco à disposição para mostrar o melhor da nossa cidade e do nosso estado.